Graça e paz, irmãos. Eu gostaria de compartilhar com vocês hoje uma palavra que o Senhor tem trazido ao meu coração nesses últimos dias. Está no livro de Hebreus, no capítulo 11. Ele é um pouquinho longo, mas eu gostaria de ler com vocês inteiro, porque é um texto muito lindo para a gente perder algumas partes. Na verdade, a gente vai começar um pouquinho antes. Vamos ler no final do 10, a partir do 35, porque daí eu acho que faz um pouco mais de sentido para contextualizar essa parte do texto. Santo Deus. Hebreus 10, a partir do versículo 35. Por isso, não abra mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá, e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e não destruídos, mas dos que creem e são salvos. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé, Noé, quando foi avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde ele estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de ser estéril e avançada em idade, recebeu o poder para gerar um filho, por quem considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a praia do mar, a areia da praia do mar. Todos estes viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viveram-no de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, e lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque, que a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaque de volta entre os mortos.
Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú com respeito ao futuro deles. Pela fé, Jacó, à beira da morte, abençoou cada um dos seus filhos de José e adorou a Deus, apoiado na extremidade do seu bordão. Pela fé, José, no fim da vida, fez menção do êxodo dos israelitas do Egito e deu instruções acerca dos seus próprios ossos. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que o tesouro do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e fez aspersão do sangue para que o destruidor não tocasse nos filhos dos mais velhos dos israelitas. Pela fé o povo atravessou o Mar Vermelho como em terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Pela fé caíram os muros de Jericó, depois de serem rodeados durante 7 dias. Pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento das promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam ao fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que, pela ressurreição, tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados e recusaram ser libertados, para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombarias e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles, vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Bom, esse texto é tão lindo, que eu acho que ele por si só já é bem autoexplicativo, né? Porque ele faz uma narrativa de homens e de mulheres que nós conhecemos através da palavra e que tiveram algo de muito extraordinário, que ao ler cada relato da vida de cada um e dos feitos de cada um, a gente vê algo muito semelhante, né, e repetitivo, que é a questão da fé, que aqui a gente vê como fruto a questão da obediência. Eu fiquei um pouco incomodada, digamos assim, quando eu fui procurar no dicionário, né, o que quer dizer a palavra fé, porque aqui na Bíblia ela traz a definição de a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Enquanto no dicionário da língua portuguesa, a fé ela é traduzida basicamente como um conjunto de crenças religiosas. Não traz um sentido mais profundo e amplo da palavra. E aí eu tive a curiosidade de buscar na língua original da palavra no hebraico o que significa a palavra fé. E por incrível que pareça, a palavra fé não existe no hebraico. A palavra literalmente fé. Nos escritos no hebraico, o que para nós hoje está escrito como fé, nos escritos originais, ele é traduzido como a palavra emuná. E emuná no hebraico, ela significa várias coisas. E aí faz mais sentido quando a gente, para a gente entender exatamente o que é a fé que Deus nos dá, né? Porque a palavra diz que a fé é dom de Deus e ele nos dá. E aí
traz também um certo peso, porque junto com essa definição vem várias outras coisas que Deus espera de nós e que nós devemos ter se nós quisermos agradar a Deus, né? Porque a palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, emuná, que é a palavra que mais se aproxima da palavra fé no hebraico, ela significa fidelidade, certeza, honestidade, lealdade, permanecer, segurança, firmeza, agarramento, resistir, perseverar, confiar e acreditar. Então, se a gente começa a substituir na nossa linguagem da palavra, a palavra fé, por todas essas, ou por algumas dessas, nós vemos que a fé, na verdade, ela é um conjunto, né? É como se, porque normalmente a gente associa a fé muito com acreditar e confiar, né? É a associação mais rápida que a gente faz. Mas aí eu comecei a meditar em algumas coisas e eu fiquei pensando, engraçado, o Brasil é um país majoritariamente de pessoas que acreditam em Deus, né? É um dos países mais católicos do mundo, é um país que tem um número grande de cristãos evangélicos protestantes. Então, se a gente sai aí fora e pergunta para as pessoas se elas creem em Deus, a grande maioria diz que sim. Mesmo aqueles que não têm uma religião, mesmo aqueles que não praticam uma religião, que não frequentam um templo, que não têm uma religião praticante, como dizem, elas vão dizer que elas acreditam em Deus. Aí eu fiquei pensando, então a fé não se limita a simplesmente o crer. Porque está cheio de pessoas que dizem que acreditam, mas são pessoas que verdadeiramente não vivem todo esse significado da palavra no original. Todas essas características, né? De resistir, de perseverar, de ser fiel, de confiar, de ter uma constância. Porque a própria palavra diz, se não me engano no livro de Tiago, que até o diabo crê em Deus. Então eu fiquei pensando, a fé não é somente isso. A fé é muito mais. Digamos que quando nós cremos, é porque nós ouvimos, né? Alguém pregou a palavra para a gente, alguém falou sobre Deus, e aí nós cremos. Mas, se nós não fizermos um esforço diário de conhecimento da palavra, porque a fé ela vem, né, pelo ouvir, vem pelo conhecer a palavra, nós não teremos fé. Nós apenas acreditaremos, mas nós não teremos fé. Então, a fé ela é como se ela fosse um fruto, que ele é gerado a partir de uma vivência diária que nós temos com Deus, do conhecimento da palavra, do cumprimento do que está escrito na palavra. Então, é como se o crer fosse o primeiro passo, e a fé fosse algo que você vai adquirindo dia após dia. E aí eu fiquei pensando nessa questão da certeza, né? Porque, assim, como é que eu vou ter certeza de algo se eu não pratico, se eu não leio? Porque se a gente lê, por exemplo, esse texto, né? A palavra inteira, ela, do começo ao fim, ela nos leva a crer num Deus onipotente, onipresente, onisciente. Mas se nós não lemos isso daqui, nós ficamos só naquilo que nós ouvimos vagamente, ou naquilo que nos dizem, naquilo que nos contam. Mas quando nós lemos a palavra, nós temos a certeza, porque como não acreditar, como não confiar num Deus que faz tantas maravilhas com homens relativamente comuns, porque eles tiveram uma vida extraordinária, talvez naquele momento eles não tivessem nem ideia, não sei se Abraão tinha ideia naquele momento de qual futuro Deus tinha reservado para ele, né? Através da vida dele, mesmo Deus dizendo, sai, né, do meio da tua parentela e vá para o lugar que eu te mostrarei, e a partir de ti eu farei, né, grandes nações. Então eu não sei se ele tinha, por exemplo, a noção da grandeza daquilo que Deus tinha reservado para ele, mas ele, a partir de uma vivência que eu acredito que já existia, ele confiou. Então ele fez. E para nós hoje é a mesma coisa. Nós temos a palavra,
Nós temos o Espírito Santo, né, que naquela época eles ainda não tinham, então as coisas eram muito no material, né, não tinha o Espírito Santo como nós temos hoje. E ali já existia a obediência, simplesmente porque eles tinham experiências com Deus, eles tinham já alguns escritos provavelmente, e eles simplesmente criam e obedeciam, porque eles confiavam em Deus. E nós, hoje, da mesma maneira, nós temos a palavra, nós temos os escritos, nós temos... cada vez que a gente lê a palavra, a gente se surpreende, porque a gente lê coisas maravilhosas, desde a criação do mundo até quando Jesus está na terra, todas as coisas que ele faz. Então, assim, Deus, ele nos dá todos os dias a oportunidade de aumentar a nossa fé, de aumentar a nossa confiança nele, e principalmente através da palavra nós adquirimos uma coisa chamada constância. Porque assim, quando nós, à medida que nós nos aproximamos de Deus e firmamos o nosso relacionamento com ele, nós nos tornamos mais constantes na fé. Eu fiquei pensando na situação que nós vivemos hoje, né? Hoje como igreja. Porque eu até comentei com o Albert esses dias que eu vi acho que foi no Instagram, um rapaz que estava fazendo uma viagem pela Turquia, e aí ele visitou que eles chamam de, acho que parque natural, que é onde tem muitas pedras, muitas cavernas, e ali ele entrou em várias cavernas que eram como se fossem mini corredores, e ali ele falou, aqui eram lugares onde milhares de cristãos ficavam escondidos no tempo da perseguição. E aí eu fiquei pensando, puxa vida, hoje, como o pastor até falou no começo, né, a gente tem liberdade, a gente tem acesso à palavra. Se a gente quiser ler 10 versões da Bíblia, a gente tem acesso. Se a gente quiser frequentar um culto todos os dias, a gente tem acesso. Se a gente quiser orar, a gente tem liberdade para orar, a gente tem liberdade para falar do amor de Deus. E eu fiquei pensando, imagina naquela época, aquelas pessoas viverem no meio... Eram pedras, irmãos, eram corredores cercados de pedra, e aquelas pessoas ficavam ali escondidas dias e dias por causa da perseguição. E assim, eu imagino que era, apesar de sofrido, era um tempo glorioso, porque é no meio da dificuldade que a gente é fortalecido, né? A gente talvez viva um tempo de muita tranquilidade, de certa forma, principalmente no Brasil, né, que a gente tem bastante liberdade ainda, né, religiosa, com relação até a outros países, como a China, que é um país que persegue bastante os cristãos, e talvez isso faça, de certa maneira, com que a gente viva uma vida mais tranquila, mais folgada, e a gente não busque com tanto afinco viver verdadeiramente a palavra, porque eu até falei para o Albert esses dias, às vezes as pessoas pensam assim, eu tenho uma vida tranquila, eu tenho uma casa, eu tenho uma família, eu tenho um trabalho, então, Deus está me abençoando, então está tudo bem. Mas às vezes, ou na maioria dos casos, a gente se conforma, de certa maneira, com essa vida tranquila, com essa vida mais ou menos, digamos assim, em termo espiritual, né, falando. Materialmente está tudo bem, a gente tem saúde, a gente tem trabalho, a gente tem a nossa família, tem a nossa casa. Então a gente vê isso como uma bênção de Deus, e de fato é. Mas, quando a gente lê a palavra, a gente vê que as bênçãos, principalmente as materiais, elas são algo secundário, né? Porque, assim, quando a gente lê, por exemplo, tudo isso que todos esses homens e mulheres viveram, que está escrito no capítulo 11 de Hebreus, a gente vê que todas as situações que eles vivenciaram, o propósito era algo muito maior. Deus não pediu para Abraão oferecer Isaac porque depois ele ia se tornar um homem abençoado, ele já era, né? Ele ia se tornar um homem mais abençoado. Não, é porque Deus tinha reservado para Abraão um destino extraordinário. E que talvez, se ele não passasse por aquela situação, a confiança que ele tinha em Deus não fosse do tamanho que ele precisaria ter para o que estava por vir, para quem ele iria se tornar.
Então, quando nós pensamos no fortalecimento, né, nessa questão da fé e de tudo que ela traz junto, nós devíamos pensar muito mais naquilo que Deus quer que nós nos tornemos, mas não apenas nessa terra. Nós devíamos pensar no que Deus quer fazer conosco, no que Ele quer nos transformar em termos de eternidade. Porque o que Deus tem reservado para nós, o que tem aqui nessa terra não é nada. É bom a gente ter realizações pessoais nessa terra, realizações profissionais, a gente ter as nossas conquistas, mas nada, absolutamente nada disso se compara ao que está por vir. O que nos aguarda é a eternidade. Então, a nossa preocupação tem que ser com a eternidade. E, às vezes, a gente passa por lutas, né, por provas, por tribulações nessa terra, porque faz parte do processo. Jesus mesmo disse, no mundo a gente teria aflições, mas que a gente deveria ter bom ânimo. Então, quando a gente passar pelas lutas, e às vezes a gente até se pergunta, né, por que eu estou vivendo isso, por que eu estou passando por essa situação, nós deveríamos pensar, e se nós pensarmos assim, talvez a gente compreenda melhor a vontade de Deus, é que talvez Ele esteja nos forjando para algo extraordinário que Ele quer fazer através de nós. Eu estava pensando esses dias, uma moça veio comentar comigo sobre um rapaz de 19 anos, a situação, na verdade, da mãe, né, que viu um filho de 19 anos se suicidar no quintal da casa dela, na casa que eles viviam. E eu fiquei pensando, lógico, né, em toda a tristeza dessa mãe, que deve passar inúmeras coisas pela cabeça dela como mãe, e falei, meu Deus, como pode, né? A gente está vivendo um tempo as pessoas estão necessitadas de conhecer a esse Deus tão maravilhoso que a gente conhece, e muitas vezes a gente não tem manifestado o poder e a glória de Deus para que essas pessoas tenham uma vida em abundância, como diz a palavra. Eu fiquei pensando, puxa vida, é um país que tantas pessoas se declaram cristãs, tantas pessoas se dizem crentes, né? Obrigada, Ana Maria. E aí você vê uma geração, principalmente de jovens, que estão, às vezes, vivendo momentos de tanto, mas tanto sofrimento, que acabam tirando a própria vida, né? E aí eu fiquei pensando nisso, de que nós devemos buscar viver uma fé genuína, como está escrito na palavra, porque é através disso que Deus quer manifestar, né, o reino dele a um mundo que está aí fora necessitado, um mundo que está aí fora aflito, perdido. A gente conversa com as pessoas, elas estão desnorteadas, sabe? Elas são sedentas de alguma coisa que nem elas mesmas sabem pelo que elas anseiam. Mas nós sabemos, né? Então, assim, a gente como igreja, a gente tem que buscar viver esse conjunto de frutos que a palavra diz que é através dele, né? Porque se a fé é tudo isso, e a palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus, nós devemos buscar a vivência de tudo isso para que o reino de Deus seja manifesto através de nós. Às vezes a gente fica esperando coisas que na nossa cabeça são muito grandes acontecerem, mas através da nossa fé é que a nossa família é salva. É através da nossa fé que as pessoas veem a luz de Cristo em nós. É através da nossa fé que no nosso trabalho nós fazemos a diferença. É através da nossa fé que o nosso vizinho vê algo de diferente em nós. É através da nossa fé que Cristo é verdadeiramente revelado, porque nós somos os representantes de Cristo na terra. Então, se nós não vivemos isso, como que Cristo é apresentado para o mundo? Como que as pessoas veem a Cristo? Porque as pessoas devem ver a Cristo através de nós, através da nossa vida, né? Através do nosso testemunho. Então, é necessário buscar tudo isso para que Cristo seja manifesto através de nós. E aí, ainda lá no Velho Testamento, no Antigo Testamento, no livro de Abacuque, ele já dizia que o justo, ele viveria da fé. Então, faz mais sentido a gente pensar na fé como todas essas características, né, e como todas
essas vivências e sentimentos e frutos mesmo, que é o que nos mantém. Porque, assim, quanto mais se aproxima o dia da vinda do Senhor, mais difícil as coisas ficam, né? O cerco, ele vai se apertando, porque é como diz a palavra, né? Vai se afunilando e a porta vai ficando, o caminho vai ficando cada vez mais estreito. Então, se nós não buscarmos ter tudo isso aqui, como é que nós viveremos, né? Porque se a gente olha para a situação que o mundo vai caminhando, às vezes bate até um desespero, né? Vai batendo a falta de esperança, né? Porque se você olha para o mundo e para a forma que as coisas estão caminhando, não há esperança, né? A gente mesmo diz que as coisas vão piorando dia após dia. Mas se nós temos a fé como esse conjunto de obras e de frutos, nós viveremos. Nós viveremos pela fé, porque nós estaremos firmados num Deus que é extraordinário, num Deus que é tremendo, num Deus que é poderoso. A nossa fé estará firmada não em homens e mulheres, ou em templos, ou em denominações. Não, a nossa fé está firmada em Deus. E através de vivências diárias, de buscas diárias, nós somos fortalecidos, né? Porque quanto mais nós caminhamos com Cristo, é como tá aquela passagem que eu não lembro agora onde exatamente fala, de que quando a gente entra no rio, né? Quando a gente acredita e aceita Cristo, a gente está ali, na margem do rio. A gente está sentindo o chão, a gente está sentindo o solo embaixo dos nossos pés, a gente está numa região de segurança, né, de firmeza. Mas à medida que nós vamos caminhando com Cristo, nós deveremos buscar nos aprofundar mais nesse rio, né? A chegar no ponto em que nós não teremos mais controle da nossa vida, que nós seremos controlados por Deus, pelo Espírito Santo. Então, quando nós chegarmos nesse ponto, nós estaremos preparados, talvez, para viver, por exemplo, uma perseguição, sem negar Cristo, sem blasfemar, sem questionar, né, a vontade de Deus. Então, como a palavra diz, que a fé não vem de nós e que ela é um dom de Deus, eu acredito que nós devemos buscar, pedir ao Senhor todos os dias que Ele acrescente a nossa fé, que Ele aumente a nossa fé, e que nós tenhamos, porque à medida que nós adquirimos mais fé, é como se nós precisássemos de mais. Porque quanto mais distante você fica, mais distante você quer ficar, porque é a natureza humana, né? É a nossa carne. Mas à medida que nós nos aprofundamos naquilo que é espiritual, naquilo que vem do Senhor, nós temos necessidade de mais, né? E aí nós queremos mais, nós queremos conhecer mais a Deus, nós queremos viver mais e mais experiências com o Senhor e nos achegarmos mais a Ele. Porque aí a gente gera uma relação que é o que Deus espera de nós, que é uma relação de dependência. Porque quando nós temos uma fé profunda e firmada no Senhor, nós paramos de fazer as coisas por nós mesmos. Nós vamos buscar sempre a direção do Senhor, porque nós temos a convicção de que é Ele que é o dono da nossa vida, o dono de todas as coisas. E que nada, absolutamente nada acontece sem a vontade dEle. Então, a partir do momento que nós temos uma relação de dependência com Deus, automaticamente a luz de Cristo passa a brilhar mais em nós. Porque as nossas ações, as nossas atitudes, elas vão dizer em quem nós temos crido e com quem nós temos caminhado. Então, digamos que quando você se aprofunda nessa fé genuína, é impossível que os frutos não apareçam. É impossível que as pessoas não vejam a luz de Cristo através de nós. E daí as coisas acontecem naturalmente e a gente tem essas vivências, essas experiências com Deus que vão nos firmando cada vez mais, que nos fazem mais fortes em Cristo, que nos fazem mais próximos, que nos fazem realmente o viver pelo Espírito, né? Que é o que, se a gente olha para Jesus, era como ele vivia. Ele vivia pelo Espírito. Jesus não fazia nada por ele mesmo. Ele mesmo dizia, né? Ele fazia aquilo que o Pai mandava, aquele que ele via o Pai fazer. Então, se nós buscarmos, nós também conseguiremos. Mas é necessário um esforço da nossa parte.
Porque assim, a graça, ela nos foi dada. Mas é necessário que dia após dia nós façamos um esforço, porque se a gente se deixar levar pelo nosso homem carnal, a gente não vai. Tem outras coisas mais acessíveis e mais fáceis para a gente fazer. Mas se a gente quer realmente passar a eternidade com Cristo, a gente deve buscar. Né? A salvação ela nos foi dada, mas a gente precisa conquistar dia após dia todas essas experiências e vivências para que a gente viva uma vida, inclusive, mais plena, né, nesse mundo. Uma vida plena, eu não falo em termos materiais, não é nada disso, é uma vida mais plena espiritualmente falando. Então, é isso que Deus tem colocado no meu coração.